Olá, pessoal. Para quem não me conhece, meu nome é Isabel, eu sou fonoaudióloga bilíngue e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a surdez, a deficiência auditiva, tá bom? Quando se fala em surdez, o termo bilíngue, ele significa que a pessoa sabe português e libras, a língua brasileira de sinais, que é utilizada por uma parcela de surdos conhecidos como surdos sinalizados ou não oralizados. Muitos acreditam que todos os surdos sabem ler em português ou que todos os surdos falam libras, né? O que não é verdade. Por isso, preciso compartilhar informação para que ninguém caia nessas mentiras sobre a surdez. E não é 8 ou 80, esse meio é bem diverso. Temos os surdos que falam 100% português, sem saber nada de sinais. Aqueles que sabem um pouquinho ou que são bilíngues fluentes nas duas línguas, 50% a 50% que falam Libras e sabem um pouco de português, ou 100% Libras, sem saber falar ou ler em língua portuguesa, né? Hoje é uma língua bem mais conhecida e tem crescido em escolas, universidades e alguns canais de atendimentos do governo ou de grandes empresas, o que é bom porque facilita a vida de quem depende dela. Possui uma estrutura muito diferente do português. Não é somente a tradução literal de cada palavra e varia de região para região. Infelizmente, há surdos que não são alfabetizados em português e que têm o seu acesso à informação muito restrito, porque ele não possui a língua de sinais. Você consegue se imaginar consumindo somente o conteúdo em Libras, sem ler nada escrito? Como é super difícil, né? Mas lembre-se que nem sempre a culpa é da pessoa surda. A falta de conhecimento afeta as nossas políticas públicas de educação e os professores eles não são preparados para ensinar alunos surdos com ou surdo ou com deficiência auditiva. Alguns alunos eles vão para escolas especiais ou até ficam sem estudar. E na educação para surdos, eles enfrentam escassez de profissionais qualificados no ensino de leitura e escrita. E nem todos os pais conseguem orientar o filho a ler em casa. E como comprovam estudos, o cérebro humano ela tem uma janela temporal para aquisição de linguagem nos primeiros anos de vida. Se nenhuma língua é aprendida, é extremamente difícil absorver depois conceitos complexos e abstratos. Se só uma língua foi aprendida, depois é um pouco mais difícil, mas não impossível aprender outras. Nem tudo é sim ou não, tá, gente? Depende. Não existe estar certo ou errado quando se fala de ensinar Libras a qualquer pessoa. Existe o que funciona, o que é útil, o que é melhor para a comunicação acontecer. Se você é um adulto que teve, por exemplo, uma surdez súbita, parando de ouvir de uma hora para outra, teria utilidade correr para aprender milhares de sinais? Não, né? Porque pode buscar tecnologias para voltar a ouvir e a retomar a comunicação habitual. E uma criança com reabilitação auditiva que fala, teria necessidade de aprender uma língua de sinais que ninguém do convívio dela sabe? Não é necessário, né? A não ser que seja por curiosidade, vontade ou querer aprender uma outra língua. E aquela pessoa que cresceu sem ter acesso a nenhum aparelho auditivo, implante coclear, ou até teve acesso, mas desistiu do uso e não aprendeu a oralizar. Aqui sim, né, temos um caso em que a língua de sinais é importante e necessária. Cada surdez é única, cada história tem diversos fatores e cabe à família da criança surda avaliar, contando com o auxílio de fonoaudiólogos especializados em reabilitação auditiva, se vai ser necessário ou não aprender a língua de sinais. Né? Tem muitos aspectos aí que envolve. Se a surdez ela é leve,
moderada, profunda, severa, o grau de surdez, se ela é pré-lingual, se foi pós-lingual. Então, são vários aspectos aí que a gente tem que avaliar, né? Aí, quando a criança cresce e tem autonomia, ela aprende mais o que ela quiser, uma coisa ou outra. A Libras, ela difere do português por ser visual, não tem pronúncia. E os sinais, eles não possuem sons, né? Em português, as crianças aprendem que o S podem ter som de Z, que o R pode ter som de dois R's no início das palavras, entre outros detalhes, né? Que não existe isso em língua de sinais. Os verbos também mudam. Por exemplo, temos as conjunções do verbo trabalhar, como eu trabalho, eu trabalhei, eu trabalharei, eu trabalharia e muitas outras, né, nos verbos. Traduzindo, o verbo ele não sofre flexão, eles são utilizados advérbios de tempo e o contexto, por exemplo, fazendo sinais. Eu trabalhar amanhã, eu trabalhar ontem, eu trabalhar hoje, né? Você percebe que o sinal trabalhar é sempre o mesmo. Uma vantagem do bilinguismo é que em palestras, aulas, shows e até teatros é mais comum haver intérpretes do que legendas ao vivo, embora na teoria deveria ter os ambos, né? Assim, a gente sabe que na Libras, o surdo ele pode entender o que não conseguiu ouvir, mesmo com prótese auditiva ou com leitura labial. Também, em caso de precisar ter um intérprete improvisado, os surdos bilíngues podem auxiliar ouvintes e surdos sinalizados a trocarem informações. Não há mal nenhum em aprender Libras junto com o português, tá, gente? Isso é um mito. A Libras junto com o português só tende a aumentar o conhecimento da criança. Só fique atento para não esquecer a alfabetização para a leitura e escrita. Pela Lei Brasileira de Inclusão, os alunos podem solicitar um intérprete de Libras em sala de aula, em escolas regulares, sejam elas públicas ou particulares. E no caso de escolas particulares, é proibido cobrar a mais do aluno surdo do que dos outros alunos. Fiquem atentos a isso, tá? Seja na mensalidade ou em qualquer outra taxa. Pela lei, dependendo do nível de ensino básico ou superior, a qualificação técnica do intérprete muda, sendo necessário que ele também tem que ter um curso superior se for interpretar uma aula de graduação ou de pós-graduação. Se a comunicação dos pais com a criança surda está acontecendo por oralização, não tem nada de errado. E como já vimos, um não necessariamente anula o outro, tá? As pessoas podem trilhar os dois caminhos, aprendendo Libras e português simultaneamente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, comente, inscreva-se no canal e se você quiser alguma coisa que eu fale mais sobre esse assunto, coloque nos comentários para eu fazer o próximo vídeo. Tá bem? Obrigada!